Iniciar gravação. Tá. Então, deixa eu estar iniciando a gravação aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Compartilhar. Bom, todo mundo recebeu esse material aqui, né? Esse plano de curso, esse programa do curso. Então, esse curso, ele é a 4ª edição do nosso curso. Tá todo mundo vendo aí dá um Sim, retorno Fernando. no áudio. Tá ótimo, obrigado. Que agora eu não estou vendo vocês. Ele é a 4ª edição. Esse curso ele nasceu dentro de um projeto que chama Prodigy, como o Axel comentou. O Prodigy é um projeto que vem desde 2019 e é um grande consórcio de cientistas de 4 países: Alemanha, Brasil, Bolívia e Peru, para justamente trabalhar as questões, as mudanças em diferentes sistemas aqui na região fronteiriça do sudoeste da Amazônia, né, que pega aqui o Acre, Pando e Madre de Dios, no Peru. Então, quais são esses sistemas? Eles têm uma premissa que os sistemas, isso não é uma premissa, isso é um fato, né? Os sistemas funcionam, têm uma certa dinâmica de funcionamento e quando eles sofrem uma interferência, algum impacto, eles passam a funcionar numa nova dinâmica. Essa mudança de dinâmica na literatura é chamada de tipping point, ou ponto de inflexão. E algumas dessas mudanças podem ser irreversíveis. O sistema passa a funcionar de uma forma e não volta mais para o seu estado original. E eles estão, né, ao longo desses anos, verificando essas mudanças em três sistemas, basicamente: sistema ecológico, sistema econômico e sistema social. E aí sim que vem a premissa que essas mudanças que ocorrem na dinâmica de cada sistema têm interferência na dinâmica dos outros sistemas e podem desencadear pontos de inflexão um sistema no outro. Tá? Esse é a grande questão do projeto. Esse projeto está agora na sua fase 2, né? Ele já teve uma fase 1, que encerrou o ano passado, e esse ano foi iniciada a fase 2. Dentro dessa fase 2, nós temos um grupo de trabalho também de disseminação de conhecimento e divulgação científica, e esse curso está dentro, então, desse grupo de trabalho. Esse curso, então, era oferecido para participantes já formados, pessoas formadas na região MAP. Então, nas 3 primeiras edições, teve participantes tanto do Brasil, da Bolívia e do Peru. Nessa 4ª edição, esse curso foi oferecido, então foi montado e proposto exclusivamente para o pessoal vinculado, os discentes vinculados ao Ciflor e o CITA, no intuito de atender também as metas de um outro projeto que a gente tem em nível de pró-reitoria de pós-graduação, que é o PDPG Amazônia Legal. Alguns de vocês já ouviram falar e outros já participaram de algumas atividades desse projeto, PDPG Amazônia Legal, que tem essencialmente, embora tenha também recurso para serviços, manutenção de equipamento, boa parte das metas do curso é fornecer uma qualificação, uma melhora na qualidade dos programas de pós-graduação que estão nesse PDG Amazônia Legal. Ele é estruturado em subprojetos e nós temos o subprojeto 1, que é formado pelo CITA, o Ciflor e o extinto MECO. Né? Então, hoje, operacionalmente, a gente tem as ações sendo voltadas para o CITA e para o Ciflor. Então, recentemente, a gente ofereceu um curso de estatística, a gente está fazendo a oficina de publicação científica nesse âmbito. Então, ao longo de todo, ele acho que vai até o ano que vem,
a gente está fazendo ações dentro do PDPG Amazônia Legal, e esse curso é um. Tá? Então, ele também vem atender as metas de ações de internacionalização do PDPG Amazônia Legal. Tá? Então, depois vocês dão uma lida aqui, se já não leram, eu recomendo darem uma lida aqui no nosso programa. Eu vou passar aqui. Então, ele é um curso interdisciplinar, com 15 estudantes da UFAC, é, e nós vamos a trabalhar. Deixa eu ver aqui onde é que fala. Nós vamos trabalhar aqui muita coisa de conhecimento científico, cocriação de produtos. E onde é que eu queria chegar aqui que tem uma. Ah, aqui. Tá? Então, nós vamos ter. Deixa eu ver aqui. Ó, o curso ele tem 3 fases, as fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 nós estamos iniciando exatamente hoje, que vão ser os nossos encontros online, toda quarta-feira às 10 horas. Nós vamos começar hoje e vamos até 26 de março de 2025. Tá? Depois nós vamos ter a fase 2, que é uma atividade de campo na Resec Chico Mendes. Nós vamos falar mais ao longo desse período da fase 1 sobre essa atividade de campo. E nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar agora na próxima semana, para apresentar uma proposta para a realização da fase 3, que seria a visita de estudos na Alemanha, em maio de 2025, nesse período aqui, ó, de 3 a 14 de maio. Tá? Deixa eu ver mais o que tem. Então, essa visita na Alemanha é dependente de aprovação por essa agência aqui, ó, DAAD, que é o Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão. A gente vai submeter uma proposta e espera ter sucesso. Tá? Se a gente não conseguir, a gente vai ver alguma alternativa de realizar as ações que a gente realizaria lá na Alemanha. Então, a fase 1 ela vai ser muito voltada a passar para vocês. Ela está estruturada em módulos, então nós temos um módulo Introdução à Biodiversidade, ao Sistema Socioecológico, que vai ter então a minha participação já hoje, do professor Raimundo Cláudio, mostrando um aspecto econômico, a professora Regine Schanenberg, da Alemanha, falando sobre Estado e crime na Amazônia, e o Daniel Belic falando do contexto indígena aqui na região MAP. Tá? Aí nós vamos para o módulo 2, que aí vem a parte inter e transdisciplinar. Então, também esse curso é uma oportunidade para nós que somos das ciências naturais também ter uma interação, uma conversa com a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A gente conseguir começar a entender que coisas que acontecem em outros sistemas, em outros contextos, podem estar interferindo nos nossos sistemas naturais que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente vai ter a Anne Brooks, a Regine Schonenberg, de novo, o Jeffrey Hall e o Stephen Pearce. Tá? Vão estar com vocês aí do final de outubro até o final de novembro. O módulo 3 vai ser de usos da terra e recomposição de ecossistemas. Eu vou voltar a participar nesse módulo. Vamos ter a Cláudia, professor Felipe Coelho, aqui da UFAC, e a professora Andréa Alexandre, também da UFAC. Depois nós vamos para o módulo 4, um módulo mais metodológico e de análise de dados, que o Axel já falou. Nós vamos ter palestras, aulas aqui da análise do trabalho com diferentes
dados de diferentes natureza, qualitativos, quantitativos, questionários, tá? E o módulo 5, né, perspectivas econômicas e políticas globais. Nós vamos ter o Arthur, o Miguel, a Geórgia e a Daniela contribuindo aqui para o nosso curso. E o módulo 6, nós temos então a comunicação por trás da ciência, com a Sabina, a Cláudia, a Marta e o Gilberto, mais aspectos operacionais. Tá? Isso tudo porque a gente esse módulo online aqui também serve para preparar vocês para as duas próximas atividades, que é a atividade de campo na Resec Chico Mendes, que nós vamos estar trabalhando lá com eles. Deixa eu ver aqui onde é que tem. Aqui. Nós vamos estar fazendo questionários, entrevistas lá na Resec Chico Mendes sobre a biodiversidade do solo e recomposição dos ecossistemas, alternativas socioeconômicas para produtos não madeireiros, pontos de inflexão e coesão social, financiamento de acordos internacionais de conservação e comunicação de ciência. Nós vamos estar explorando esses temas durante esses dias lá do campo na Resec Chico Mendes, lá em, onde é que é mesmo? A fase 2? Abril, né? Primeira semana de abril. Primeira semana de abril, finalzinho de março, primeira semana de abril. E aí, se tudo der certo, isso que a gente coletar de informações na Resec Chico Mendes, eles vão gerar 2 produtos por parte de vocês. Um episódio de videocast, né, com a participação de vocês, mostrando os resultados dessa pesquisa que vocês fizeram lá na Resec Chico Mendes, com o suporte da Ascom, e nós vamos fazer já temos a parceria com a Eco Conexão, para disponibilizar esses vídeos no canal da Eco Conexão. E também isso vai gerar um pôster que vai ser apresentado na Universidade Livre de Berlim, se a gente conseguir o financiamento, que lá tem um centro de estudos latino-americano, então as pessoas desse centro ou falam espanhol ou falam português e inglês e alemão, mas falam espanhol e português também. E nós também vamos visitar a Universidade RPTU. Também vamos interagir lá com os pesquisadores e professores de lá, mas lá nós vamos fazer mais visitas técnicas. Vamos ver se talvez a gente apresente lá também alguma coisa dos pôsteres de vocês, mas talvez nós vamos fazer uma visita técnica e vamos visitar também uma unidade de conservação nos arredores de Landau, tá? Que se assemelha a uma às reservas extrativistas que nós temos aqui no Brasil. E eu ainda vou tentar, ao longo desse mês, o contato com também grupos de pesquisas da Universidade de Göttingen, que possui 2 grupos de pesquisa, um em engenharia florestal e outro em agroecologia, que seriam de interesse para vocês, que seriam interessantes visitar também e conhecer esses grupos. Tá? Seria uma terceira localidade que a gente estaria passando durante a nossa estadia na Alemanha, que é uma estadia no máximo de 12 dias, tá? De 7 a 12 dias. Tá bom? Feito isso, opa, não era isso que eu queria fazer, isso aqui. Alguma pergunta sobre a dinâmica do curso, gente? Sobre o que eu falei até agora? Por mim não, Fernando, achei bem bom. Então, tá bom. Mais alguém quer se manifestar? Por enquanto, nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Então tá bom.
Nós temos todo mundo também está no nosso grupo do WhatsApp, né? Então lá vai ser o nosso meio de comunicação também. Os links das aulas a gente vai postar lá um pouquinho antes. Então nós vamos reviver aí um pouco o período das aulas remotas, né? Para quem teve aula remota durante a graduação aqui na UFAC. Então eu vou passar para a minha contribuição de hoje, tá? Ótimo. Uma coisa só, rapidão, falar, talvez. pode falar. Só que talvez para todo mundo fica à vontade, né? Se tem alguma pergunta em relação com o curso, os módulos, ou sei lá, uma coisa organizacional, né? Também podem contactar a mim, ou ao Arthur e a Cláudia, que vocês vão conhecer ao longo dos próximos episódios também, que eles não são presentes hoje, mas aí também, além do Fernando, né? A gente também está disponível por qualquer coisa, né? Só para mencionar isso, né? Isso. Eu esqueci de comentar também, esse curso tem, então, na frente, a gente está trabalhando, então, tem o Axel, tem o Arthur, a Cláudia, as duas pessoas que ele comentou, mais a Anne, tá? Arthur, Cláudia e Anne, da Universidade Livre de Berlim, Axel vinculado à RPTU em Landau, e eu aqui pela UFAC, tá? Nós que estamos aí já há alguns meses trabalhando aí nessa proposta do curso. Então, agora sim. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês me dão um retorno no áudio aí, se tá tudo ok para vocês? Estão vendo? Estão me ouvindo? Tudo certo. Tudo certo? Certinho. Então tá bom, então eu vou, como o nosso curso nessa edição é muito focado no Acre, né, eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos sobre biologia da conservação, desmatamento, ciências naturais e ecossistemas naturais e não naturais no Acre, tá? Então, localizando aí o nosso estado, na América do Sul, né? Nós temos aí, somos delimitados pela Cordilheira dos Andes, aqui a oeste, e ao mais ao sul, pelo esse escudo arqueano do Brasil Central, tá? E nós fazemos essa parte superior aqui, vamos dizer, hoje mais a montante dessa depressão amazônica, tá? Para a gente entender um pouco mais desses aspectos físicos, geológicos do Acre, as pessoas que fizeram fizeram engenharia florestal e fizeram ecologia florestal comigo vão lembrar desses slides, né? Então a gente tem alguns marcos importantes na história geológica que são importantes para a gente entender esses nossos aspectos físicos relacionados ao Acre. Então a gente tem aspectos importantes na era paleozoica e na era mesozoica. Tá? Na era paleozoica, quando todos os continentes estavam aglutinados em uma única massa chamada Pangeia, e na era mesozoica, quando essa massa já estava dividida em dois continentes, dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana, nós aqui na Gondwana, e no final da era mesozoica a gente tem a separação desses dois grandes blocos na configuração que a gente tem hoje dos continentes. Tá? Então, lá no início, na era paleozoica, quando estava todo mundo na Pangeia, toda a Amazônia, o que é hoje o território da Amazônia, era coberta pelo mar. Era um grande golfo, né? O que é um grande golfo? O que é um golfo? Um golfo é uma grande baía de grande extensão, né? Desculpa, Fernando. Oi. Não sei se sou para mim. Eu estou ainda na primeira página. Acho que não foi a
Alguém mais? Acho que não Na partilha primeira para modo também. de... Nem É? abriu em Sim, tela cheia, inclusive. Peraí, então é o modo de compartilhar aqui. isso. Faz tempo. Faz tempo da pandemia, né? Então, peraí, me ajudem aí. Vou ver aqui. Compartilhar. Ah, tem que ser tela cheia? Isso, tem que ser tela cheia. Tá. Acho que Aí sim. eu Porque ponho quando bota na pra conversar, apresentação, não na aparece. tela que eu quero, né? Aí? Agora foi. Foi? Estão Sim. vendo os slides se Agora sim. moverem? Então, aqui é o que eu Agora falei: a slide sim. Cordilheira dos Teste. Andes, o escudo arqueano do Brasil Central, Pangeia, Gondwana, Laurásia. E aí chegamos aí na era paleozoica, quando estava todo mundo na Pangeia. Então tinha esse grande golfo, ele abria, né, ele entrava aqui pelo Oceano Pacífico. Aqui o Oceano Atlântico não existia, estava tudo conectado por terra, e teve um grande acúmulo de sedimentos. No fim dessa era paleozoica, a gente tem um recuo desse mar por cima dessa depressão amazônica. E aí os rios que tinham na região, eles corriam de leste para oeste, porque aqui para esse lado não tinha Oceano Atlântico, era terra. Então eles corriam para onde havia o oceano, que era o Oceano Pacífico. Tá? Então eles corriam ao contrário do que correm hoje. Na era Mesozoica, a gente tem então a separação da América do Sul e África. Então, né, Gondwana já se desprendeu da Pangeia, e aí agora Gondwana está se segmentando. Tá? O nosso continente sul-americano avança até encontrar outra placa tectônica, e desse choque temos o sorgimento da Cordilheira dos Andes. Tá? E aí a gente tem o bloqueio desses rios que fluíam aqui para o Pacífico, eles ficam bloqueados, porque aqui você tem uma elevação do relevo. Tá? Então bloqueia. Tá? Então nós temos um represamento inicial das águas com posterior escoamento para leste desaguando no Atlântico. Só que isso leva algum tempo, né? Então, os rios que estavam correndo para o Pacífico são represados, tá? E depois de um certo tempo, aí eles voltam, eles começam a fluir do oeste para o leste. Só que nesse meio do caminho se cria um ambiente bastante pantanoso, né? Um pantanal, um grande pantanal aí em cima dessa depressão amazônica, e que foi habitat de animais pré-históricos de grande porte, né? Então, um desses animais de grande porte é o Purosaurus, né? Que vocês podem ver uma maquete lá no nosso laboratório de paleontologia aqui da UFAC. Então, tivemos uma grande diversidade de répteis nesse ambiente pantanoso. Tá? E aí sim, uma vez que soergue, e aí essa depressão amazônica, ela passa se formar um solo sobre ela devido ao interperismo, principalmente da Cordilheira dos Andes, né? E a sedimentação, né? A sedimentação desses sedimentos ao longo da bacia amazônica. Então, hoje, por essa razão, nós temos aqui na região, na bacia amazônica, solos de origem sedimentar, que eles vieram do intemperismo de rochas de outras localidades, principalmente os Andes, e aqui se sedimentaram. Tá? Então, por isso também os nossos rios são tão sinuosos, eles cortam tão facilmente o relevo da bacia amazônica. E aí hoje, né, depois que surgiu então a Cordilheira dos Andes, os rios fluem de oeste para leste e vão desaguar lá na foz do rio Amazonas. Tá? Então, em termos geológicos, nós só temos depósitos sedimentares, de rochas sedimentares. Nós não temos, o Axel aí que é da geografia, nós não temos aqui no nosso estado rochas ígneas, nem
metamórficas, são todas sedimentares. E as duas principais formações sedimentares são a Solimões e Cruzeiro do Sul, que representam 80% da superfície do estado. Só que isso está a metros e metros de profundidade desse solo aí de origem sedimentar. Tá? E nós temos uma pequena parte também de rochas sedimentares, só que duras, do período terciário, que é o Grupo Acre, tá? Que fica aqui na Serra do Divisor. Tá? Então, essas são imagens aí do Grupo Acre, aí essas rochas, quem já teve a oportunidade, quem ainda não teve, não deixe de um dia visitar o Parque Nacional da Serra do Divisor, tá? Um lugar muito belíssimo, muito diferente da nossa região aqui do leste do estado, e é onde você vê, de fato, é o único local do Acre que você vê grandes afloramentos de rochas essas sedimentares, tanto no leito do rio quanto nas margens, nas barrancas do rio. Tá? Em termos de geomorfologia, de relevo, então, relevo predominantemente rocha sedimentar, plataforma regular que desce suavemente em cotas de 300 metros nas fronteiras internacionais, então com Bolívia e Peru, a 100 metros nos limites no estado do Amazonas. Então, o nosso declive dos rios que aqui, dos rios da nossa região, é pouco pronunciado, por isso que nossos rios também, quando na época de cheia, embora tenham um volume muito grande de água, ele vem de uma forma mais lenta, não vem tão agressivo como outras bacias ou outra parte da bacia que é mais inclinada, ou de bacias que têm uma maior inclinação. Então, o nosso ponto mais alto do estado, ele tem apenas 734 metros, e ele fica em algum lugar aqui, algum desses pontos aqui, lá no Parque da Serra do Divisor, fica lá na Serra do Divisor. Esse é um mirante que existe lá na Serra do Divisor, que você pode ver toda a bacia do rio, do rio Moa. Tá? Aqui está embaixo o rio Moa, e aqui está o mirante, muito provavelmente, os 734 metros está por aqui. Tá? Alguém fez alguma pergunta? Eu vi um barulhinho. Deixa eu ver aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Fala, Por que as pessoas... Por que costumam dizer que a bacia do Rio Acre é uma bacia recente e que esses processos erosivos se dão por isso? Olha, não é bem minha área, mas eu acho que é essa formação muito recente aqui nas eras geológicas, né, que eu mostrei aqui, né? Então são coisas recentes aqui, do Mioceno e Pleistoceno e Holoceno. Tá? Isso daqui são períodos muito recentes na história geológica da Terra. Tá? Então são depósitos sedimentares relativamente recentes. Tá? A razão está aqui, ó, porque elas se formaram há pouco tempo, em relação a outras bacias, né, que se formaram há tempos mais antigos. Então, o que caracteriza uma bacia madura seria o material que forma ela, né? O material tempo de sedimentar. deposição, o tempo de depósito dela. Certamente. Tá? Então, isso também é o fato dessa bacia do Rio Acre, não só do Rio Acre, mas do Purus, lá o Juruá, eu também não, lá eu não sei tanto, mas eles são muito ricos em material fóssil, né? Então, agora, nessa época seca, vira e mexe, o pessoal, tanto aqui de Rio Branco, quanto do núcleo lá, o Laboratório de Paleontologia de Cruzeiro do Sul, são acionados por comunitários que acham nas barrancas dos rios grandes, ou geralmente são grandes, porções de fósseis.
né, nas nossas bacias, são desse período aí. Beleza? Deixa eu ver aqui, onde é que eu tô? Vocês continuam vendo a minha tela, gente? Sim. Sim? Tá. Então, o que mais? Geomorfologia, muito suave. Os solos, então, de origem sedimentar, tá? Desenvolvida por sedimentos argilo-arenosos, solos profundos e muito interperizados, que já, né, passaram por um processo de interperização, e altamente variáveis. Nós vamos ter solos extremamente argilosos e extremamente arenosos, tá? Nós vamos falar daqui logo mais. Vamos ter solos com maior riqueza de nutrientes e solos mais pobres em nutrientes, tá? Em termos de clima, né, a nossa pluviosidade ela é relativamente baixa em relação ao restante da Amazônia, principalmente a Amazônia Central. Tem uma variação pluviométrica de 1.500 a 2.500 e uma média de 1.900 milímetros. Nós temos um gradiente de chuva ou de seca de noroeste a sudeste. Então, via de regra, essa porção, essa primeira porção leste ou sudeste do Acre, ela tem uma seca mais pronunciada do que essa região noroeste, onde a seca não é tão intensa e o período chuvoso é mais intenso. Tá? Aqui, ó, de 3 a 4, aqui não é anos, é meses, tá? Na região de fronteira com a Bolívia e Peru, tá? Chegando a cotas, a precipitações bem baixas, né? Porque nós estamos vivendo hoje, no ano de 2024, uma seca bastante prolongada. Esperançosamente, agora no mês de outubro, a gente espera ter a volta das chuvas, né? Então, a cada 4, 5 anos, um ano de seca mais pronunciada, muito provavelmente nós estamos passando por isso, tá? Com que a gente tenha diminuição drástica no nível dos rios e aumento de queimadas. Tá? Essa semana parece que estamos tendo uma trégua em questão das fumaças e das queimadas. Nós temos também uma particularidade em relação ao restante da Amazônia, nós temos a chegada de frentes frias que vêm do sul, né, as famosas friagens, né, são frentes polares, e no Acre a temperatura se reduz em poucas horas para 10 graus por 10 ou 3 dias. Tá? Então, esse ano tivemos aí um pouco de friagem. Nós temos no nosso estado, de acordo com o ZE, 14 bacias, né, com os rios sendo afluentes da bacia amazônica. Porém, essas 14 bacias podem ser agrupadas em 4 grandes bacias, que determinam as regiões políticas do nosso estado. Tá? Então, nós temos a bacia do Rio Acre, dividida em Alto e Baixo Acre, a bacia do Rio Purus, Tarauacá, Envira e Juruá. Tá? Todos esses grandes rios tendem a fluir para o estado do Amazonas, tá? Que vão formar parte da bacia do rio Amazonas. Nós temos somente aqui em Plácido de Castro o rio Abunã, que ele não flui em direção ao Amazonas, ele vai em direção a Rondônia, claro, aqui assim no caminho, e aí sim ele entra no Madeira, e o Madeira, por sua vez, vai entrar no Amazonas. Tá? Nós temos, então, uma seca pronunciada no leste do estado, que vai revelar afinidades florísticas com o Brasil central, e o extremo noroeste mais úmido, que vai ter afinidades com as partes baixas dos Andes da Amazônia andina. Tá? E ainda vamos ter formações sobre areia branca aqui nessa região, mas a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, em termos de localização, nós estamos mais perto
dos Andes, dessas terras baixas amazônicas andinas, tá? Apenas aqui da região aqui que eu falei para vocês do leste, a 304 quilômetros dos Andes. Nós estamos aqui da savana boliviana, nós estamos a 190 quilômetros, tá? Do Cerrado brasileiro nós estamos um pouco mais distante, mas do seu equivalente na Bolívia nós estamos a 190 quilômetros, e da Amazônia Central nós estamos quase 1.000 quilômetros de distância. Ou seja, nós temos uma proximidade muito maior com esses tipos de ecossistemas e situações do que da Amazônia Central, muito mais úmida e com uma vegetação diferente da nossa. Então, isso vai refletir também em uma Amazônia mais particular e diferenciada em relação à Amazônia Central. Tá? E aí isso vai refletir no seu tipo de vegetação, que nós vamos falar a partir de agora. Tá? Nós temos uma grande diversidade de formações, parcelas permanentes instaladas aqui no estado, considerando um critério de inclusão de DAP maior do que 10 centímetros, nós podemos ter cerca de 200, quase 300 a 630 indivíduos em uma parcela de 1 hectare. A riqueza arbórea, o número de espécies, de 97 a 201 espécies de árvores em uma parcela de 1 hectare. Tá? Ao contrário da Amazônia Central e Ocidental, onde predominam florestas densas, no Acre as florestas de terra firme são caracterizadas pelo predomínio de florestas abertas. Então, se a gente olhar para a copa, para o teto que as copas das árvores formam, formando o dossel na floresta, a gente vai ver lacunas, buracos. Tá? Então, nós temos um dossel descontínuo que permite a penetração de luz no subbosque e que esse subbosque, então, permite o desenvolvimento de palmeiras, bambus, sororocas e lianas. Tá? Então, a vegetação do Acre, de acordo com o nosso ZE também, são identificados 11 tipos florestais para o estado inteiro. Mas, de uma forma geral, nós podemos agrupar esses 11 tipos em floresta aberta com bambu, aberta com palmeira, floresta densa, campina e campinarana. Tá? Essas regiões fitoecológicas ou ecossistemas florestais, esses 4 grandes tipos de ecossistemas florestais que nós vamos ter aqui no Acre. Então, a aberta com bambu, né, o gênero Guadua, tendo a Guada verbebauri como a principal espécie, mas tem outras adaptadas a invadir áreas abertas. Tá? Então, toda vez que se forma uma clareira nas nossas florestas, se tiver a invasão pelo bambu, rapidamente ele vai dominar aquele local, né, e impedir o desenvolvimento da comunidade vegetal. Tá? O adensamento de bambus leva à redução de densidade de árvore, do número de indivíduos, a área basal fica menor e o número de espécies também. Tá? A aberta com palmeiras ocorre de forma quase homogênea ou estão quase associadas com as manchas de floresta densa ou manchas de floresta com bambu, ocorrem tanto em terra firme quanto em áreas ligadas aos rios, e as palmeiras caracterizam essa formação mais pela abundância do que pela diversidade. Tá? Então, nós vamos ter aí Oricuri, Cocão, Tucumã, Ubim, Patauá, Pachubinha, Pachubão. Tá? Nós temos a floresta densa submontana, que cobre as encostas do complexo fisionográfico da Serra do Divisor. Então, ela é uma área bastante restrita aqui no estado. São características ecológicas distintas das demais formações do estado, né, com condições edáficas
menos extremas, dossel mais denso e alto e uma umidade atmosférica bem mais elevada do que as nossas florestas aqui no oeste. Tá? Então aqui algumas imagens aí mais imagens da Serra do Divisor, tá? Essas florestas submontanas já em cotas de altitudes mais elevadas e aqui o dossel mais fechado, embora aqui estava um pouquinho aberto também. Tá? Então, alguns contrastes entre essas tipologias, né? Se a gente contrastar a floresta ambrófila densa com a floresta ambrófila aberta, isso são dados de 20 parcelas de 1 hectare, a fonte do professor Marcos Silveira, nós vamos ter uma maior densidade de indivíduos na floresta ambrófila densa, né? Quase o dobro de indivíduos. A biomassa vegetal acima do solo também chega a ser quase o dobro em relação à aberta. A riqueza específica também de 150 a 185 contra 96 a 150, formada essencialmente por espécies tardias, aqui na aberta pioneiras e iniciais, com grande representatividade, tá? E as taxas de mortalidade também bem distintas entre elas. As divársias ocorrem ao longo de rios e sofrem influência da dinâmica da migração dos seus leitos. Tá? Então, aqui algumas imagens, aqui principalmente as curvas de rio, que a gente tem, aqui o que a Luciana falou, ó, rios jovens, dinâmicos e repletos de sedimentos. Então, nessas curvas aqui, que vão ser áreas de inundação, nós temos uma cronossequência da vegetação. Nós temos a área de praia, aqui na época seca, nós temos uma área mais de uma vegetação mais arbustiva, formada pela canarana, depois nós temos a monodominância, essa parte aqui, esse verde mais claro, por embaúba, e depois aqui a floresta de terra firme. Aqui, ó, mostrando melhor essas margens. Só lá atrás que nós vamos ter a floresta de terra firme. E aí, essa daqui bastante, uma área bastante pequena aqui no estado, nós temos as formações sobre areia branca, no noroeste do Acre, próximo à divisa com o Amazonas. Nós vamos ter árvores mais baixas, com troncos finos e espaçados, esclerofilia pronunciada e dominância de poucas espécies. Tá? Então, aqui para mostrar um perfil, aqui o solo bastante arenoso. Tá? As campinas se refere a essas formações mais baixas, formada essencialmente por arbustos, uma vegetação mais ressequida, com esclerofilia, são vegetações que sofrem inundações no período de cheia e no período de seca tem um déficit hídrico muito forte. Tá? E aqui as campinaranas, que já tem um aspecto florestal, mas vejo que as árvores são de pequeno porte e de espessura, né, de diâmetro bastante pequeno. Tá? É uma mata mais ralhada, uma vegetação mais ralhada. Tá? Ela então se localiza aí no noroeste do estado, na forma de manchas, e elas são praticamente, não tem representatividade, tem uma baixa representatividade, não é que não tem uma baixa representatividade nas nossas unidades de conservação. Nós temos uma unidade de conservação que parcialmente, parte dessa unidade de conservação abrange áreas de campinarana, não sei se é a área de interesse ecológico, mas que chama Japim Pentecostes. Essa parte Pentecostes é uma área de campinarana. Tá? E o demais dessas manchas de campinaranas na região, né, de Mâncio Lima, principalmente, Cruzeiro do Sul, não estão protegidas. Então, são áreas muito suscetíveis a impacto, à produção de areia, né, extração de areia na região,
o estabelecimento de roçados, esses roçados, uma vez estabelecidos, abandonados, né, o roçado pela prática de corte e queima, uma vez abandonado, eles são muito suscetíveis à invasão de uma espécie exótica invasora, que é chamado na região de pluma, que é o Pteridium, e quando ela invade, ela faz um papel que nem da taboca aqui na nossa região. Ela inibe, né, seja de forma física ou até de forma química, o desenvolvimento de outras plantas. Tá? Então, temos uma monodominância do Pteridium nessas áreas. Então, floristicamente, não em termos de fisionomia, né, de termos de fisionomia, nós temos basicamente florestas no nosso estado, né, com exceção das áreas de Campina e Campinarana, que vão mudar um pouco a fisionomia para uma fisionomia mais aberta, mais arbustiva, e uma floresta mais delgada. Mas em termos florísticos, da composição das espécies ou das famílias botânicas, nós temos de 2 a 3 acres. Né? Um acre mais ao oeste, tendo afinidades andinas, com as terras baixas andinas, e um acre com afinidades de formações mais secas, de savanas. Tá? E um terceiro acre, que seria as Campinas e as Campinaranas. Tá? Que além de ter uma diferença fisionômica, também tem uma diferença florística. Tá? Então, de acordo com o nosso ZE, essa é a representatividade desses 4 grandes grupos de vegetação. A floresta aberta com palmeira, 44%, aberta com bambu, 36%, a umbrófila densa apenas 5%, a campina e campinarana não chega nem a 1%, 0,03%. E as áreas antropizadas, que são representadas na cor arrosada aqui do estado, 13%, mas nós vamos ver nos slides mais para frente que nós temos dados mais atuais, essa porcentagem aqui está um maior. Tá? Então, aqui um trabalho clássico aqui desenvolvido por professores aqui da UFAC, o quanto que essa vegetação acumula de carbono nas suas árvores, né? Então, a floresta umbrófila densa, embora tenha uma área menor, mas o fato de ser constituída por indivíduos de maior porte, de maior diâmetro, ela tem um acúmulo maior de biomassa do que das outras tipologias. Tá? E aí aqui a gente vê a diferença quando a gente daqui são todas formações primárias, cai para uma floresta secundária, como florestas secundárias jovens, como cai a quantidade de biomassa. E como cai, então, drasticamente quando a gente converte a floresta em áreas de pastagem e agricultura. Tá? Então, sobre a proteção, sobre a biologia da conservação no estado do Acre. Deixa eu só pegar uma água aqui para refrescar a garganta de novo. Vamos lá. Então, vejam aqui, essa é a distribuição de áreas protegidas no estado. A gente pode ver aqui que eles fazem um verdadeiro cinturão verde aqui na região de fronteira com o Peru e com a Bolívia, tá? Mas essencialmente com o Peru. Então, tanto as unidades de conservação quanto terra indígena, você pode ver que uma está conectada na outra. Isso, em termos de biologia de conservação, a gente fala que é um corredor ecológico, né? A gente tem um planejamento, uma integração dessas unidades de conservação. Não necessariamente que essa gestão dessas unidades se dá de forma integrada plena,
né? Mas, via de regra, esses diferentes tipos de unidade de conservação tentam se comunicar entre elas para uma gestão mais integrada. Então, esse total de áreas protegidas representa 49% do território do Acre. As terras indígenas, se a gente considerar somente as terras indígenas, vão representar 17% do território. As unidades de conservação 10% vão ser de proteção integral e 22% de uso sustentável. Tá? Lembrando, esses mapinhas são todos acessados no ZE do Acre, no Zoneamento Ecológico e Econômico do Acre. Tá? E aí sim, o que eu queria falar para vocês é da evolução do desmatamento no estado do Acre. Essas são fontes do MAP Biomas. Então, esse dado aqui é de 1985. Né? Alguns de vocês não eram nem nascidos em 85, eu tinha apenas 4 anos, a idade da Tereza hoje. Então, nós tínhamos no estado cerca de 97% do estado em 85 era floresta. Apenas 2,46 eram áreas agropecuárias, né, concentradas aqui na bacia do Rio Acre e um pequeno núcleo na região de Cruzeiro do Sul. Passado todo esse tempo, chegando até 2023, né, o MAP Bioma sempre dá de um ano anterior, hoje, a nossa área de floresta caiu para 84 e a nossa área de agropecuária subiu de 2 para 14,91%. Então, de acordo com o MAP Biomas, nós estamos batendo aí quase 15% de áreas abertas no estado. Né? Essas áreas se concentrando essencialmente na bacia do Rio Acre, que é a região que foi a primeira a ser ligada, que a estrada conectou com o restante do país, e a gente acompanha esse desmatamento ao longo da BR-364, né? Ela é o principal driver de levar o desmatamento, e chegando aqui num núcleo maior, que é Cruzeiro do Sul. E aqui nós vemos essas trilhas aqui de desmatamento. Se isso daqui seriam estradas, eu pergunto para vocês. São rios. Acredito que são varadouros. Porque Marechal Camargo, quando a gente sobrevoa, a gente vê aquele mar verde e no meio da floresta tu vê o cara criando um varadourozinho. Poderia ser os varadores, mas esses daqui nessa escala são os rios, são principais rios que também têm o estabelecimento de pastagens nas suas margens. Mas os varadouros, mais aqui, ó, nessas situações aqui, talvez, são grandes locais que criam, principalmente em projetos de assentamentos, fazem os varadouros e aí vai tendo o desmate em volta desses varadouros. Tá? Mas esses daqui são os grandes rios, né? Aqui o Purus, aqui talvez o Envira, não, o Envira talvez vai estar por aqui assim, Tarauacá. Tá? E por que disso, então, né? Essa evolução do desmatamento, né? Então, a gente pode, para responder essa pergunta, e aí que fica bacana o nosso curso, dessa interação com outras áreas, essa mudança no uso da terra, ela tem motivações econômicas e mudanças sociais que levam a essa mudança do uso da terra, né? Então, a história do Acre é bastante conhecida, né, por todo mundo que está aqui na sala, inclusive até o Axel agora já tem uma boa noção da história do Acre. Nós temos a ocupação do território do Acre marcado fortemente pela produção da borracha, né? Que lá retoma o fim do século XIX, início do século XX, e
Então, esse grande mercado, essa economia que era baseada na extração da borracha durante os seus ciclos, primeiro, segundo ciclo, ela, embora foi um sistema socialmente muito opressor e econômico, né, a relação dos seringalistas com os seringueiros, o modo de produção, a relação econômica que tinha entre seringalista e seringueiro, que basicamente ele tinha que pegar tudo lá no barracão e no final do mês praticamente não sobrava nada para ele. Só que era um modo, um sistema econômico extremamente opressor, mas pelo fato de ter uma dependência de um sistema natural e de um elemento natural que precisa de todo um ecossistema conservado no seu entorno, a floresta era mantida em pé, né? Porque tinha uma grande fonte econômica que vinha da floresta, né? Esse sistema econômico, essa produção tem sua quebra final nos anos 70 e 80, e aí essas áreas de floresta perdem essa importância econômica, né? E aí se desencadeia todo um processo de mudança de meios, de usos da terra na região e uma mudança social e cultural na região, né? Então, grandes áreas de floresta são vendidas para a implementação de pastagens, e a partir de então se tem um novo sistema, a gente se desencadeia um ponto de inflexão nesse sistema econômico e com reflexo no sistema ambiental, e que passa então agora a produção do boi a ditar a economia, a principal fonte econômica na região, tá? Tanto isso é forte, a força da pecuária é tão grande que vamos ter aqui a participação do pesquisador no nosso curso, no módulo 2, o Jeffrey Holm, que ele escreveu o livro Rainforest Cowboys, né, os cowboys da floresta. Tem a versão em português do livro, e que ele narra essas mudanças que ocorreram na região com o passar do tempo, essas mudanças sociais, econômicas e sociais e culturais que ocorreram na frequência, na região. Então, nós temos, hoje isso é bem possível, visitando os interiores, na Reseq Chico Mendes, mas não só a Reseq Chico Mendes, você encontra hoje pessoas com aí seus 50, beirando seus 60 anos, que na sua infância ajudaram o pai no corte da seringueira e hoje são verdadeiros pecuaristas, tá? Tiveram uma mudança cultural na sua relação com a sua propriedade durante o seu período de vida, tá? Então, isso são questões que a gente vai estar trabalhando aqui durante o curso, essas motivações econômicas e sociais que têm impactos nos sistemas naturais, tá? E aí, claro, um personagem emblemático nessa história, o Chico Mendes, né, que viu que esse modo de vida não era o modo apropriado para as pessoas e para o ambiente que aqui que existe no Acre, que precisava se ter uma proteção tanto desse ambiente quanto desses modos de vida, né? Esse seu desejo, né, ele não chegou a ver esse seu desejo a ser concretizado, ele foi assassinado em 88, mas isso foi então concretizado com as criações das Resecs, das reservas extrativistas, e que o Acre é pioneiro então nos estabelecimentos das reservas extrativistas no ano 1990. Então, a primeira Resex a ser estabelecida no Brasil é a Resex Alto Juruá, se eu não me engano, é em janeiro de 90,
E pouco de meses depois, nós temos o estabelecimento da Resex Chico Mendes, que pega boa parte da bacia do Rio Acre. Tá? E então, já que nós vamos trabalhar, o nosso local de trabalho vai ser a reserva Chico Mendes, né? A reserva Chico Mendes ela tem um papel importantíssimo, né? Não só na conservação do modo de vida dessas pessoas, mas também como um freio ao desmatamento que ocorre na bacia do Rio Acre. Então, essa parte toda avermelhada são áreas desmatadas, são pastagens, tá? Aqui na bacia do Rio Acre, que estão intensamente concentradas ao longo da BR 317, então ela funciona como um freio a esse desmatamento, mas ele não é um freio pleno, né? Mesmo com a Resex, esse desmatamento avança para dentro da Resex Chico Mendes. Em áreas mais próximas aos limites, nós temos maiores concentrações de pastagens. Tá? Então, o boi ele adentra na Resex Chico Mendes e representa um grande desafio em termos desse modo de vida dos extrativistas e da produção de renda aí dentro, que vocês vão vir falar mais com o Raimundo Cláudio, ainda no módulo 1, a terceira aula no módulo 1, que o Raimundo Cláudio vai falar dos aspectos econômicos da Resex Chico Mendes. Tá? Para quem conhece aí as minhas figurinhas, as minhas aulas, já participou das minhas aulas, quando aparece aí a formiguinha atômica, anuncia, indica que estamos chegando ao fim da apresentação. Tá bom? Deixa eu parar a apresentação. Comentários, perguntas. Temos um tempo aí para a gente usar. Vocês estão aí ou já foram almoçar ou deixaram conectado, que nem no tempo da pandemia? Fala, Luciano. As Campinas e Campinaranas, elas têm aspecto de floresta secundária, né? Ou não? Mas elas são naturais. Elas não são vindas de uma perturbação. E tem alguma espécie indicadora? De quê? De Campinarana? De Campinarana. Olha, tem umas palmeirinhas, são muito associadas às campinaranas. Eu não vou saber o nome da palmeirinha, mas elas são muito abundantes nas campinaranas. Tem esse artigo que eu falei, que eu mostrei na apresentação. Deixa eu ver quem que é o primeiro autor. Eu posso botar até lá no grupo depois. Aqui, ó. O Daly, Douglas Daly e do Marco Silveira são os dois primeiros autores. Eles discutem, eles apresentam a composição florística dessas áreas de Campinas e Campinaranas aqui na nossa região. Se eu não me engano, eles comparam entre as áreas aqui da região. Tá? Eu me lembro que eles mostraram é que você tem uma grande variação de composição florística de uma mancha para outra. Elas são muito variáveis. Legal. E é uma área que carece de proteção. Isso é fato, né? Então é dificultoso essa proteção também, porque elas ocorrem em manchas. Então, aqui nessa... Deixa eu compartilhar de novo aqui. Porque parece que fica na terra, fica antes de chegar na antes da Serra do Divisor. Fica antes. O ideal seria criar uma unidade de conservação, né? O ideal sim, mas tem uma dificuldade logística. Estão vendo aí a minha tela? Sim.
aqui no artigo está melhor, mas aqui, ó, as áreas de Campinaranas que estão dentro desse quadrado são esses pontinhos vermelhos. Isso que eles trabalharam, não é que não tenha mais aqui na região. Só que ela tem uma distribuição disforme, não contínua. Então você tem uma mancha aqui e tem uma mancha acolá. Então é muito assim, em termos de você teria que fazer uma unidade de conservação com uma área segmentada também. Entendeu? Essa é uma grande dificuldade para o estabelecimento de uma unidade de conservação. Essa conversa de criar unidade de conservação, eu estou 11 anos no Acre. Quando eu cheguei, essa conversa já existia há algum tempo. Tá? Não sei o quanto que avançou. Também queriam criar do lado do Amazonas, porque isso se adentra no Amazonas aqui também, mas não vi nos últimos anos avanço, nem por parte de governo estadual, nem federal, de avançar sobre a criação de unidade de conservação para essas áreas. Tá? Nós vamos ter Campinas e Campinaranas, de novo, na Amazônia, aí são na região do Rio Negro, no Amazonas. Tá? Então, é uma região muito peculiar, e é assim, então, você tem no entorno áreas de floresta, de terra firme, sobre a argila. À medida que a areia, que o solo se torna arenoso, nós temos as Campinaranas. Tá? Então, é um filtro ecológico muito forte. Tá? Vamos ver se nos próximos anos a gente consegue implementar algum trabalho de formigas nessas regiões aqui. Tenho muita vontade é uma região que ainda não... Eu já fiz coleta lá, mas não um trabalho sistemático sobre as formigas das regiões das Campinaranas. Vamos ver aí, nos próximos anos a gente consegue chegar nas Campinaranas. Fernando. Oi, pode. Quem que está falando? Então, aproveita. Eu, a Dani. Dani. Hoje você está falando tão baixinho, Dani? Eu acho que... Será que melhorou? Melhorou. Tá. Então, aproveitando aí o gancho que a gente vai trabalhar principalmente dentro da Resex, né? Que a gente já conhece, tem vários projetos, sabe qual que é a realidade. E esses dias mesmo as meninas estavam coletando e a gente está com um problema aí das queimadas, né? E aí esses dias a gente fez uma apresentação na disciplina do Foster e a gente falou sobre algumas das soluções que eram para esses problemas em relação à degradação florestal e até o desmatamento, né? Uhum. E aí um dos pontos que foram questionados era sobre como que isso era aplicável para a nossa área, que na verdade eram gargalos, mas que não tinham métodos operacionais para a gente resolver esses problemas de fato. E eu sei que existe, né, pelo menos existia uma proposta principalmente ali para a região de Brasileia, que era um projeto para recuperar aquela área que estava bastante desmatada, eu acho que era você, o professor Felipe, a professora Sabina. E aí eu queria saber como é que está essa situação, se tem algum outro projeto ou não, se esse foi para frente, para a gente saber mais como está a situação da Resex. Tá. Bom, a gente tem um projeto de pesquisa, então a nossa escala, a nossa abrangência é muito pequena, né? Quem está de fato operacionalizando mais recuperação, não só dentro da Resex Chico Mendes, mas em outras localidades do estado, se eu não me engano, são 12 municípios. Não, o estado tem 21 municípios, né? É isso, né? Eles estão em 12... 22. Eles estão em 12 dos 22. A ONG SOS Amazônia. Então, eles têm trabalhado com produtores, com famílias, estabelecendo sistemas agroflorestais como recuperação, como modo de recuperação. Então, nós, como projeto de pesquisa, estamos indo nas áreas deles, dentro da Resex Chico Mendes, lá na região de Brasileia, e avaliando em termos ecológicos e econômicos a eficiência desses sistemas agroflorestais. Esses sistemas agroflorestais hoje estão com 3
3 a 4 anos de existência, de implementação. Nós, por vontade de ter parâmetros, de ter um acompanhamento mais fino, mais detalhado, aí sim nós implementamos 2 áreas de recuperação com dinheiro do nosso projeto, em 2 moradores lá da Resec Chico Mendes, no Seringal Porongaba, em que aí sim a gente fez, para a gente da área ambiental, a gente teve a oportunidade de fazer as coletas dos mais variados organismos e vegetação pré-estabelecimento da recuperação, e agora implementamos no início desse ano a recuperação, e nós vamos voltar lá claro, a gente está mantendo esses SAFs, então a gente está pagando lá os proprietários para fazer o cuidado dos SAFs, e nós vamos voltar lá a cada 2 anos para voltar a fazer as coletas e a fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Mas também existem outras iniciativas, não só na Resex, não necessariamente na Resex, mas em assentamentos, principalmente assentamentos, do governo do estado, pela SEMA, que tem implementado o seu catálogo de recuperação de áreas degradadas, né? Então, lá eles têm vários modelos, incluindo sistemas agroflorestais para a recuperação de áreas. Aí eles estão trabalhando mais com pessoas de assentamentos e produtores rurais aqui do estado. Não sei, talvez a Luciana tenha alguma informação pela FUNTAC, Luciana? Você sabe de mais alguma coisa? Não sei muito, porque a SEMA ela vai iniciar agora o monitoramento dessas áreas implementadas. A FUNTAC, a gente tem um projeto que é a Rede Sementes do Acre, que também é um gargalo tecnológico à cadeia produtiva de sementes. Então, a gente está identificando produtores para formar um banco de sementes e poder fornecer essas sementes para a SEMA. Porque até então, o que eu sei dos projetos de restauração é que tem sido usado muitas espécies agrícolas e poucas espécies florestais nativas. Ah, sim. E devem estar trabalhando com sistemas agroflorestais também, né? A SEMA, né? A SEMA, a SEMA, eu acredito que sim, Sim. Mas justo no que você falou, usando esse catálogo de espécies que teve uma empresa que foi contratada para montar esses blends, né? Conforme a necessidade do produtor. Se ele quisesse voltar a sua produtividade para madeira, teria um foco maior em espécies madeireiras. Entende? A configuração do SAF, né? Sim. Tá. A Érica está contribuindo aqui no chat. Você quer falar, Érica? Ou você está impedida de falar agora no momento? Não, eu posso falar. Tá. É porque aqui dentro da SEMA, né, eles têm várias divisões. Umas fazem a parte de avaliação, outra faz a parte de análise, né? Se a degradação for menor que 2 hectares, essa empresa que a Luciana comentou, paga pela SEMA para fazer a implementação do sistema, né, dentro da propriedade. Agora, se a alteração for maior que 2 hectares, a responsabilidade é do empreendedor. E aí cabe a ele aderir ou não ao TCA e ao PRA. Aí, a partir do momento que ele adere ao programa, né, de regularização ambiental, aí ele tem a implementação para fazer e tem até 10 anos para cumprir esse termo de... E o custo é dele. Isso, aí o custo é dele. Menos de 2 hectares, a SEMA entra auxiliando. E será que eles fazem uma negociação, assim, o cara ele tem 5 hectares degradado, aberto lá, que desmatou mais do que tinha que... Tem que recuperar 5 hectares lá, estou dando um exemplo. Aí ele pode fazer a negociação, assim, não, 2 hectares a SEMA faz para mim, eu faço os outros 3?
Eu não sei, mas eu posso verificar com os meninos da regularização, professor, e trazer essa Tá. informação na próxima Tá. discussão. Não, é só Era isso que... que eu ia perguntar também. Mas e outra coisa que eu queria saber, ele tem 10 anos para cumprir, mas quanto tempo demora mais ou menos esse processo, Eric, para eles investigarem? O monitoramento, eles começaram a fazer agora, né? Nos primeiros que foram implantados há cerca de 2 anos. E aí a equipe é nova, a divisão que faz esse monitoramento da restauração é bem nova, começou esse ano. Entendi. Ainda está em construção esse processo, né? É uma coisa nova dentro da É a secretaria. equipe da SEMA mesmo, né? Isso, da SEMA mesmo. E é um desafio, né? A gente está com esses 2 modelinhos lá na Resec Chico Mendes. A mortalidade que a gente teve esse ano foi, assim, incrível, assim. Então, claro, lá não tem a possibilidade de uma irrigação das plantas, mas eu não sei como é que é o quanto que é a responsabilidade, o que esse mundo, que o cara ele implementa, né? Mesmo os de 2 hectares ou que o cara tem que ser responsável, ele tem uma responsabilidade sobre o sucesso dessa recuperação? Daqui a 10 anos Tem. isso tem? Tem que ter. Eita, então com a Não, seca... na verdade, ele tem que ter, só que vocês sabem como ocorrem as coisas, né? Se não tiver uma pressão, um monitoramento, uma fiscalização, as coisas não progridem. Ainda mais falando de grandes pecuaristas, né? Que depois a gente ainda lida com situações de que o cara tem lá 1 milhão de multas, cometeu milhões de crimes ambientais, e de repente as pessoas levam esses problemas para uma Câmara de Deputados, e esses problemas todos são isentos para que o cara consiga um financiamento ali na frente. Então, assim, tem que ser um projeto de continuidade, não pode ser de interesse político. Enquanto for de interesse político, a gente não vai conseguir tirar os nossos planos do papel. É assim que eu penso, é assim que eu observo que as coisas acontecem, sabe? Uhum. Sim, sim. Então, é uma coisa... eu nem pensei nessas artimanhas aí, Luciano, mas claro... É porque assim, pessoal, o que a Luciana está falando é que em relação, quando ele adere, né, e compromete a se regularizar, o embargo na área é suspenso durante o período de até 10 anos. E aí, após os 10 anos, se não tiver recuperação na área, o embargo volta. Então, durante esses 10 anos, ele vai poder utilizar, né? Tá. Isso é um ponto, porque a minha questão é mais operacional mesmo, de fazer vingar essa recuperação, porque não é uma tarefa fácil, principalmente devido ao nosso período de seca. Se você não tiver uma estrutura, se a propriedade ou o cara não tiver um poder econômico para promover uma irrigação nessa recuperação dele, o período de seca compromete muito É verdade. o andamento da recuperação. O Estado não dá esses subsídios para o produtor, né? Então fica por conta dele, é interesse dele de fazer prosperar ou não. Pois é. É diferente da universidade, né? Que a universidade está a fim de um resultado final, de uma resposta. O governo não é assim, porque não existe essa continuidade, existe mudança de gestão, mudanças de interesses. Sim. É difícil. E é difícil também atender, tem uma escala, né, também, né? Porque como é que vai atender tanta gente, né, que vai ter que fazer recuperação? Além de dar o plantio, como é que vai garantir? Teria que ter fundos para garantir essa recuperação. Mas fala, Érica. Não, professor, eu queria só citar um exemplo dos SAFs que tem na Resex, do seu João. Foi um dos primeiros que foi implementado pela Embrapa para essa parte de recuperação de áreas alteradas ou degradadas. É Silva, o João Silva? Isso. Você sabe onde é que é o SAF? Eu sei, é um senhorzinho baixinho. Isso, magrinho, bigodudo. Isso, que fala que nem pobre na chuva. Isso. Fala devagarinho, né? Fala devagarinho, mas fala que é uma...
Tá, eu fui lá, é uma das áreas que a gente está trabalhando no projeto. Muito bonito. O dele eu acho que já tem uns 8 anos, né? É, Ele é um dos mais bem-sucedidos e é utilizado como modelo pela Embrapa aqui no estado do Acre. sim, sim. E lá, o seu João não é uma pessoa de poder aquisitivo alto, né? Ele fez a manutenção dos SAFs dele, ele e a família mesmo. E às vezes ele contrata alguns colaboradores pela diária, né? Mas Sim. foi mantido pelo empreendedor mesmo, né? Sim, é verdade, é verdade. E é bem legal, assim. É bem legal. Tu chega lá, tu acha que é uma floresta o SAF dele. É muito A primeira legal. vez que eu fui lá, tinha 2 anos que ele tinha feito a implementação. E aí a gente comparou o solo da parte de SAFs com o solo da área de pastagem dele, que era o mesmo solo da área de SAFs, né? No período anterior. E aí já tinha tido uma modificação na estrutura do solo devido à crotalária e à intervenção. Foi bem legal. E aí eu fico imaginando que agora deve estar bem melhor, né? Porque eles já tiraram a banana, já estão começando a parte maior. Eu posso dizer que eu fui agora com 10 anos. Então, eu tenho lá bem para o interior do SAF dele, você acha que está dentro de uma mata, de uma floresta. Está muito bonito. E aí, assim, a gente consegue ver o potencial, né, da recuperação. Mas tem um fator individual aí muito forte, né? Das pessoas. Ítalo? Só comentando, professor, que eu tive lá na SAF dele semana passada, né, do seu Silva, no caso. O seu Silva tá no ponto da conversa aí. Tá famoso ele. O interessante é que, tipo, ele tem espécies lá que não são tão comumente utilizadas ainda em SAFs, né, como a castanha, por exemplo, que é plantada, no caso, né. Geralmente, na inseto especial coleta, né, que ele plantou. E, tipo, surpreendentemente, né, ele falou pra gente que tava lá da Embrapa que embora tenha assim em mente, né, que demora muito para você colher, né, a primeira safra da castanha plantada, ele falou que em comparação com outras espécies arbóreas, não. Você pode plantar, né, que tipo, como componente principal do SAF, que você não vai ter que esperar um tempo tão grande para estar coletando os ouriços, no caso. Ah, que legal. Bom. Legal, porque um dos pontos que a gente mencionou na discussão era justamente isso, porque a gente não usava espécies nativas, a gente usava eucalipto, por exemplo. E aí o pessoal estava criticando, né, que a gente deveria investir mais nas espécies nativas para implementar esse tipo de SAF. E aí, pensando em SAFs, né, os SAFs, eles vão desde os sistemas agroflorestais, vão desde esse agroflorestal até o silvopastoriz. Então, também uma questão que deveria ser abordada, atacada, principalmente as grandes áreas de pastagem serem transformadas em sistemas agropastoris. Como é que é? Silviopastoris. Agrosilviopastoris. Tá? E principalmente pensando nas espécies nativas, né? E aí, conforme que a Luciana falou, isso teria que ter uma coisa de governo, seja federal ou estadual. Então, a partir de agora, se você quer criar boi aqui na região amazônica, esse pasto não pode ser da forma que ele é. Ele tem que ser menos impactante para o ecossistema aonde ele está inserido. Então, você tem que botar elementos florestais dentro desse pasto. Vai ter que virar agro-silvio-pastoril. Tá? Mas não sei. Então, não pode mais criar boi. Então, o senhor pode vender seus boi, acabou, está embargado. Não cria mais. Assim como tem 10 anos para fazer o SAF, em 10 anos, esse seu pasto tem que virar um agro-silvio-pastoril. Tem que ter uma densidade X de árvores dentro da sua pastagem. Senão, não pode. E o boi não deixa de ser produtivo. Ele continua produzindo bem. Olha, com toda a área dos bancos, que eles fornecem um financiamento para esses produtores para trabalhar investindo na área, né? Seja para criar curral, cercas, justamente para implementação de gado. Então, seria interessante se a gente tivesse esse modelo de valor para uma iniciativa né? Isso é uma coisa que tem que ter uma legislação. Quer financiamento, tem que atender essa demanda, essa legislação. Tem que virar agro-silvio-pastoril. Luciano? Eu vi uma imagem de um boi num pasto lá na reserva Chico Mendes, naquela semana crítica das fumaças.
o boi completamente isolado no meio daquela fumaça toda, sem nenhuma árvore. Ou seja, quem comer aquela carne vai comer toda a toxidez do humor daquele boi, sabe? Então, assim, são vários fatores. E outra coisa, eu fiz uma disciplina com o professor Felipe no período passado, e toda essa mística que existe sobre o eucalipto, que é uma madeira que detona o solo, não sei o quê, é uma das espécies mais utilizadas para a implementação de SAP, porque produz muita matéria orgânica para o solo e transforma a estrutura do solo, sabe? Uhum. E o melhor que temos hoje para produzir madeira ainda é o eucalipto, consorciado com a soja e com esses grãos que a gente precisa e dá um conforto térmico para o boi, né? Uhum. Quando você dá esse conforto térmico para o boi, essa carne ela passa de uma carne estressante passa para carne selo verde, ou seja, tu está comendo valor. uma carne completamente. Então, assim, o tanto que a gente tem de pastagem degradada e que, se a gente não tomar uma iniciativa de incorporar floresta, daqui a uns anos nem capim vai ter para esses bois. Então, assim, até agora a gente não conhece outra cultura tão rápida de crescimento, né? Que produz madeira, não produz só madeira para serraria, produz, né, carvão, essas outras matérias-primas. Então, e a ciência já mostrou que, desmistificou, na verdade, que o eucalipto não é aquela árvore sanguessuga, né, que tira toda a água do lençol freático. Claro. Eu acho que assim como os SAFs que estão tendo aí, por exemplo, a SOS também, o SAF tem esse princípio, né, você planta inicialmente, você planta todo mundo junto, mas nas fases iniciais você vai colher aquelas culturas que te dão renda naquela fase inicial, a macaxeira, o abacaxi, o milho. Então, no Silvio Pastoril, não precisa ser agro, só Silvio Pastoril, né, nessas áreas de pasto, poderia consorciar, por exemplo, o eucalipto, que é uma exótica, mas é uma espécie que dá um produto, seja madeira, como a Luciana falou, madeira, carvão, madeira e carvão seriam os principais usos diretos da população, e ele vai sacando esse eucalipto enquanto as nativas vão crescendo. E aí, quando essas nativas estarem num porte bom, ele começa a ter produção dessas nativas, como castanheira, açaí, seringueira, né? Então, é uma substituição. O eucalipto ele vai estar numa fase, vai ajudar, vai sombrear, vai ajudar solo, vai contribuir para o desenvolvimento do próprio SAF, vai produzir, precisa de uma renda imediata também, não pode ficar esperando tanto tempo. E quando sai o eucalipto, e ele tem a rebrota ainda, né? Tem boa parte dos que são cortados tem a rebrota. Depois de um determinado tempo, ele começa a ter a produção das nativas lá no Silvio Pastoril dele. Eu ainda vou mexer em algum projeto que eu vou conseguir uma autorização para botar. O problema é na Resex. Falar em eucalipto dentro da Resex, eles dão um pulo no teto. Mas uma hora eu vou ver de fazer, pelo menos experimental, né? A pesquisa tem muito disso, né? Uma escala menor. Mas pegar algumas áreas de pasto e implementar um sistema Silvio Pastoril. E hoje vamos ver aí de consorciar o eucalipto junto aí nas fases iniciais. Beleza, gente, já estamos avançando aí no nosso horário. Mais alguém quer fazer alguma consideração final? Isso, a Luciana falou, LPF é a nomenclatura que a Embrapa usa, Lavoura, Pecuária e Agricultura. Exatamente, também é conhecido isso, com esse nome. Se não temos mais sugestões, comentários, foi muito boa a discussão, gostei bastante. Então vamos abrir nossas câmeras aí para dar um tchau aí para todo mundo se dá tchau. E a gente volta a se encontrar
quarta que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, Fernando, por essa aula. Tá bom. Obrigado pela contribuição de todo mundo também. Tchau, tchau, gente. Pronto, aqui tá pronto, amor.